Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui trazer uma palavra revelada do céu para o meu, para o seu, para os nossos corações. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Então, eu quero aqui nesse vídeo estar compartilhando uma palavra. Mas antes disso, vamos orar, vamos falar com Deus. Amém? Ontem foi o último dia das inscrições para a nossa mentoria, que é uma mentoria de 21 dias, e é uma mentoria que é um grande desafio, porque são passados exercícios para as mentoriadas, as irmãs, durante 21 dias, e é bom ter um bloco, um caderno para fazer anotações. Amém, irmãs? E tem sido um tempo muito abençoado e abençoador, e é imprescindível seguir ali o passo a passo para obter vitória na área em que cada uma esteja enfrentando dificuldades. Amém? Então vamos orar, vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória é para todo sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Ó Pai, me dirija naquilo que eu for falar, que não seja nada de mim mesma, mas que seja na orientação, na direção do Teu Espírito, que vai de encontro, Senhor, a cada alma, a cada vida, cada irmã que está aí do outro lado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, mas vamos lá? A palavra que eu tenho aqui, irmãs, ela se encontra em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 22, 21 e 21. Eu vou ler aqui o versículo para ganharmos tempo, né? Versículo 28, que vai dizer assim: Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito isso conforme tu desejas ou como tu queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Mas esse texto ele vai falar acerca de Jesus de Nazaré. Jesus aqui, ele estava sendo interrogado por alguns fariseus, por alguns saduceus, por alguns tradicionais do judaísmo, sobre o fato de comer e não lavar as mãos. Jesus estava sendo interrogado, ele estava sendo questionado. E o fato aqui interessante foi que Jesus ele deu uma resposta.
Tem horas, irmãs, que nós precisamos nos calar, mas tem horas que nós precisamos nos posicionar na educação, no mesmo nível de fala e se posicionar, falar. E Jesus falou, olha, está escrito aqui, vocês estão me perguntando, vocês estão me questionando, mas o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Por quê? Eles estavam questionando Jesus sobre o fato de comer, se alimentar sem lavar as mãos. Pessoas que questionam tudo, né? Mas por que ela é assim? Mas por que ela é assim? Mas por que ela é desse jeito? Mas por que ela prega dessa forma? Mas por que ela sempre faz isso? Por que ele sempre faz isso? Mas existe isso. Pessoas observando, te observando. E virão aí alguns questionamentos por parte destes. Virão alguns questionamentos por parte destes. Virão alguns questionamentos por parte destes. E ali Deus vai lhe dar sabedoria, entendimento, discernimento para se posicionar dentro dos próximos dias. Tem pessoas, irmãs, que não tem condições de conversar, mas mesmo assim Deus vai lhe dar condições de dar uma resposta. E ali, irmãs, Jesus vai dar uma resposta. Isso está aqui no capítulo 15, no verso 10, ele vai dizer: chamando a si a multidão, disse-lhe: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. E ele fala, porque o que sai da boca, no 18, procede do coração. É isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Na verdade aqui, irmãs, é que esses homens, eles queriam pegar Jesus em uma falha. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Eles queriam pegar Jesus em uma falha. Em uma falha. Quando você olha, você observa que em diversas nuances eles fazem perguntas maldosas, capciosas. E tem pessoas aí no teu cenário que estão querendo pegar uma falha, mas não vai pegar. Não vai pegar nenhuma falha em você. Não vai pegar. Você vê que eles pegaram aquela mulher pega em adultério, coloca aos pés de Jesus para ver o que ele ia falar. Tem gente assim, irmãs.
e perguntaram a Jesus lá, lançaram uma pergunta sobre casamento. Sobre casamento de uma mulher, né? Eles contaram lá uma história para ver como é que Jesus ia sair daquilo dali, irmãs. E Jesus falou, olha, lá no céu não se casa e não dá em casamento. Então tem pessoas aí no teu cenário que quer pegar uma falha. Quer pegar uma falha, uma situação, mas não vai pegar. Como foi esse caso aqui. Jesus sendo interrogado, ele vai dar-lhe uma resposta. E ali tem interrogações, situações que virão na sua vida. Deus vai lhe dar uma sabedoria, toda vinda do céu, para você responder à altura do que lhe for perguntado. Essa palavra hoje aqui é revelada. E ali, depois dessa pergunta, Jesus ele sai. Jesus ele sai. Jesus ele sai. Jesus ele sai. E quando ele sai, e tem isso, irmãs, tem hora de permanecer e tem hora de se retirar. Tem horas, irmãs, que é para permanecer. E tem horas que é para sair. De determinados lugares que já não te cabe mais. De determinados lugares que não comporta mais, não tem mais a ver, não cabe mais. E ali Jesus ele saiu. Quando ele sai, a Bíblia diz que, e partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram cidades marítimas, portuárias. Haviam caravanas, era uma cidade desenvolvida, uma cidade proeminente a nível comercial. Jesus ele vai entrar nessa cidade, ele sai daquele lugar, no meio daquelas pessoas, e ele vai partir para os lados de Tiro e Sidom. E quando ele vai, irmãs, eis que uma mulher cananeia, essa mulher ela aparece no cenário e ela saíra daquelas cercanias. Essa mulher ela não tem nome. Essa mulher ela não tinha um nome, o texto não dá um nome, não fala de um nome. O texto não diz se ela tinha esposo, mas o texto aqui fala de uma etnia, da raça, do clã que ela pertencia. Essa mulher ela era cananeia, ou seja, ela pertencia a um povo dos cananeus. E quem eram os cananeus, irmãs? Os cananeus eram povos inimigos do povo de Deus. Essa mulher aqui, a origem dela, irmãs, não tinha nada a ver com Deus. A raça, a etnia dessa mulher não tinha nada a ver com o povo de Deus. Os cananeus, eles vieram lá da linhagem de Noé, seu filho chamado Cã. Ele foi amaldiçoado por Deus, irmãs, porque ele
ao invés de cobrir a nudez do pai, Noé plantou lá uma vinha. E naquela vinha, irmãs, ele se embebedou, ficou bêbado, embriagado. E ele tirou a roupa e ficou aparecendo lá as vergonhas, a nudez. E ali aparece Cã, um dos 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. Cã aparece e vê o pai naquela situação. Ao invés de cobrir a nudez do pai, não, ele vai lá e ele começa a rir. Tem gente, irmãs, que fica rindo, fazendo chacota da dificuldade, da dificuldade alheia, irmãs. Às vezes o outro está passando uma situação, meu Deus, de dificuldade ali, irmãs, de aperto. Estou falando aqui, até para você que está aqui passando. Uma dificuldade na vida, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa, irmãs, um aperto, uma dificuldade, às vezes uma prova, uma luta, um deserto. Mães, e tem pessoas que têm coragem de tirar chacota. Estou falando português claro aqui com você para você entender. Tem pessoas aí se gloriando do teu cenário de dificuldade. Tem pessoas aí. Tem isso, irmãs. Falta uma sensibilidade. Uma sensibilidade. Um discernimento, uma clareza. E de pessoas, muitas das vezes, né, que estão longe, não estão perto de você. Quer ver um exemplo? Eu vou citar um exemplo meu mesmo. Eu vou citar um exemplo meu de chacota. Eu vou citar um exemplo meu. Eu me lembrei aqui agora. Às vezes, irmãs, você está passando uma situação e o outro, ao invés de estender as mãos, ajudar em oração, às vezes ficar de boca fechada, de boca calada, irmãs. Serve de exemplo para nós não termos esse tipo de comportamento, viu, amada igreja? Eu me lembro uma certa feita, né, antes de Deus me dar esse carro. E durante muitos anos, né, eu orei para que Deus me desse esse carro. E antes de chegar o carro, eu tinha orado por uma bicicleta, né, que já contei aqui que eu perdi o carro, né, roubaram o carro. Quando eu fui pregar, ministrar em uma igreja e roubaram o carro, irmãs. E ali foi assim, uma fatalidade aquilo dali. Só não foi assim, foi uma dificuldade, não foi uma fatalidade, porque eu continuei viva, estou viva aqui para cumprir o meu propósito. Mas, irmãs, eu me lembro que eu tinha uma bicicleta. Eu orei, falei com Deus, me dá uma bicicleta, me dá uma bicicleta. E ali Deus me deu uma bicicleta, eu andava de bicicleta. Para lá, para cá, ia para a igreja de bicicleta. Porque daqui para a igreja onde eu congrego, andando, é um bom tempo andando. Não é tanto, mas é assim, né? Ida e volta, dá alguns quilômetros. E irmãs, eu sei que Deus me deu a bicicleta. Eu me lembro que uma certa feita, né, eu fui resolver algo ali fora com a bicicleta. A bicicleta muito bonitinha, do jeito que eu queria, estilo retrô, né? Bicicleta estilo retrô. E eu amei aquela bicicleta, amava aquela bicicleta. E hoje eu já não tenho mais essa bicicleta. Irmã, o que você fez com a bicicleta? Eu doei a bicicleta, né? Eu dei para uma pessoa. E
eu entendi que o tempo daquela bicicleta tinha passado, né? E fiquei sem bicicleta, né? Eu doei, mas foi muito bom, né? Ter doado. E eu me lembro uma vez que eu fui fazer alguma coisa lá no centro da cidade, né? Que aqui não é o centro. Irmãs, eu voltei naquele sol quente, suada. Naquele sol, eu fui fazer alguma coisa, não sei, não me lembro, mas eu fui no centro para resolver um algo. E fui com a bicicleta, que é muito rapidinho. Ô, irmãs, quando eu voltei suada, entrei pelo portão, olha, uma pessoa começou a rir. Tô aqui te dando um exemplo. Começou a rir. Da situação, né? Porque se anda de bicicleta no sol, era mais ou menos assim o horário do meio-dia, irmãs. E eu suada, esbaforida, a pessoa rindo. Olha, ela tá suada. Tô aqui te dando um exemplo de situações, irmãs, que nós não devemos. Você denota uma falta de sensibilidade, uma falta de clareza, até mesmo de espiritualidade, que foi o que aconteceu com Cã. Ele riu do pai. Ele riu da situação do pai. E sabe o que aconteceu com ele? Ele atraiu maldição para a vida dele. Então, irmãs, é muita situação que serve às vezes de lição, que quando nós nos depararmos com o outro, a vida do outro, para nós fecharmos a nossa boca e ficar ali em Deus. Não tecer nenhum tipo de comentário. Porque não é para rir, irmãs. Tem coisa que não é para rir, irmãs. Tem coisas que não é para falar nada, irmãs. Não é, irmãs. Pecamos, trazemos maldições para a nossa vida, às vezes por verbalizar certos comentários. Que às vezes é tão a semente do inimigo que ele fala, e ali você não tem a capacidade de filtrar, ainda fala. Pessoas perto, pessoas ouvindo. E coisas, né, que às vezes a gente passa e a gente fica observando, coisas que não convém nem eu falar aqui, porque vai que essas pessoas assistem aqui, né? Mas que você olhe, você denota uma falta de sensibilidade, irmãs, espiritual. Melhor é fechar a boca e ficar quieto e quieta. Ter o domínio próprio do Espírito Santo. Você olhar, você filtrar. Ver ali uma dificuldade na vida da pessoa e ficar quieto, quieta. Você sabe, irmãs. Então, Cã, ele começou a rir. Irmãs, e não é para rir. E você que está aí, não ria. Não fica falando, porque senão você está trazendo maldição para a sua vida. Cã, ele foi amaldiçoado. Ele foi amaldiçoado. Deus o amaldiçoou, porque ele fez isso com o próprio pai dele. E ali vieram Sem, Jafé, pegaram lá um pano, uma coberta, um pano e cobriram a nudez do pai. Porque o pai estava com muita dificuldade. E por conta daquela situação, irmãs, o Cã foi marcado por Deus. Marcado por Deus. Eu estou me lembrando aqui de um Provérbios. Olha como é muito profundo isso, irmãs, que Deus está me remetendo aqui para eu falar.
Eu estou me lembrando aqui, irmãs, de um Provérbios que fala para nós não nos gloriarmos quando a pessoa estiver passando por dificuldade, porque senão Deus, Ele pode tirar a dificuldade, o problema que aquela pessoa está enfrentando e jogar em cima de você. Vocês sabiam disso, irmãs? Tem um Provérbios que fala, não te glorie quando o teu inimigo cair ou tropeçar. Às vezes a pessoa, às vezes é um tropeço, às vezes, irmãs, é uma dificuldade mesmo que a pessoa está passando. Às vezes é uma dificuldade ali, irmãs, como naquele tempo, né? Eu estava ali com o que eu tinha, a bicicleta, feliz da vida, porque eu tinha orado e Deus me deu. Né? E às vezes é um momento de que a pessoa está passando ali, aquilo foi um momento. E hoje eu glorifico o nome do Senhor que Deus me concedeu um carro. Né? Depois eu fui para essa pessoa que riu na época. Falei, olha, Deus me abençoou com um carro. A pessoa ficou assim. Então, irmãs, Provérbios fala para você não se gloriar na queda ou no tropeço do irmão. Você olha a pessoa, pondera, observa. Isso é muito bom, irmãs. Você ali, você olha, você observa e fica no Senhor. Amém, irmãs? Fica no Senhor. Não precisa. E ali, irmãs, ele foi amaldiçoado e foi expulso. Está lá em Gênesis, depois você lê. E depois, mais na frente, vamos caminhar. Tem Moisés ali já preparando o povo para entrar na terra prometida, para adentrar ali a terra prometida. E Deus vai dar uma ordem para Moisés. Deus vai falar, Moisés, expulsa os cananeus. E de Cã surgiu essa classe dos cananeus. Viu? Só estou falando aqui a origem dessa mulher aqui, que era uma origem ruim, pagã. E os cananeus se tornaram inimigos ferrenhos dos filhos de Israel, do povo de Deus. E ali Deus vai dar uma ordem para Moisés, Números 33, versículo 50. Destrói, aniquila todos os cananeus. E houve uma falha de Moisés. Ele destruiu alguns. Houve uma falha. Ele não erradicou, não eliminou. Uma coisa muito boa e muito linda é quando você obedece, mesmo sem entender. E essa é a fé que Deus procura. Você está entendendo? Essa é a fé que Deus procura. Porque Deus, Ele já vê lá na frente. E Deus está falando para você que está aqui nesse vídeo, minha filha, me obedeça. Meu filho, me obedeça. Minha filha, meu filho, me obedeça. Siga a minha voz. Siga a minha direção. Mas existem palavras que Deus nos dá, direcionamentos que Deus nos dá, que nós precisamos obedecer mesmo sem entender. Eu já falei algumas vezes aqui nesse canal que tem uns tempinhos já, Deus me deu uma direção. E aquilo dentro de mim, aquilo no meu coração. Raquel faz isso, Raquel faz isso. Senhor, mas será que isso é da minha mente? O Senhor faz isso. Irmãs, eu não tive paz enquanto eu não fiz aquilo que Deus me pediu.
E fui lá e fiz. Irmãs, pasmem todas vocês. Se eu não tivesse obedecido Deus naquele momento, irmãs, que Deus vê lá na frente. Por isso que Deus me traz aqui nesse vídeo para te dizer a orientação que Ele te deu, a direção que Ele te deu, siga a orientação e a direção que Ele te deu, siga. Mães, eu estaria hoje uma dificuldade grande, muito grande, se eu não tivesse obedecido. Olha como é que Deus, Ele vê lá na frente. Deus já estava vendo lá na frente. Então, por que eu conto às vezes essas coisas, né, essas experiências minhas? Para falar para você que o que eu falo aqui no canal não é porque eu li algum livro ou porque de experiências alheias de outras pessoas, não, irmãs. São experiências minhas com Deus. Então, quando eu falo aqui, irmãs, daquilo que eu vivencio. E Moisés falhou. E como consequência dessa falha, o povo se proliferaram, se multiplicaram. E isso vai chegar lá no Novo Testamento. Olha aí. E essa mulher pertencia a esse povo. Olha, uma linhagem que era inimiga do povo de Deus. Uma linhagem dos inimigos do povo de Deus. Ela era canané, ela pertencia a esse povo, dos cananeus. Essa mulher cananeia, ela tinha um problema grande dentro da sua casa. E eu estou falando aqui para pessoas que estão com grandes desafios dentro da sua casa, dentro do seu recinto, da sua moradia. E aliás, diga-se de passagem, os grandes e maiores desafios, eles são enfrentados dentro da nossa casa. Pasmem todas vocês. Algumas com a casa, alguns com família, outros com marido, outros com filho. Mas essa mulher cananeia, ela tinha um problemão dentro da casa dela. E ela não ficou chorando. Ela não ficou lá acomodada, mas ela sai em busca do milagre. Tem pessoas, irmãs, que estão com problemas dentro da casa, dentro do seu lar, mas não toma nenhuma atitude, só fica reclamando. Que eu tô isso, que eu tô aquilo, que minha casa tá assim, que tá assado. E a pessoa não se levanta para ir atrás do milagre. E às vezes, irmãs, eu falo aqui muito de casa, de arrumação, e vocês gostam muito. Às vezes o milagre está em você pegar um balde, uma vassoura, ou teu mop, acho que é isso. Aquele negócio que faz assim, né? Ai, mas aquilo ali é uma benção, viu? Eu já tive no passado, o meu destruiu não, de tanto usar, mas ele quebrou de tanto usar, porque ficou longos anos e vale a pena o investimento.
E eu fiquei sem, mas eu vou comprar outro. Mas como aquilo ajuda, hein? Uma mão na roda aquilo dali, né? Mop. Acho que é mop que se fala, né? E na época que eu tive não era esse mais assim avançado, não era aquele bem simples mesmo. Agora já tem mais avançados. Às vezes o milagre dentro da nossa casa é nós pegarmos o balde, a vassoura, o detergente, o cloro ou desinfetante, lavar as roupas, lavar o chão, lavar a bancada da cozinha, arrumar o banheiro, arrumar o quarto, lavar as roupas, as cortinas. Oh, glória! Às vezes o milagre está nisso, tomar atitude. Às vezes o milagre está em organizar a vida. Peraí, deixa eu organizar minha vida aqui. Em 3 meses eu pretendo fazer isso. Quem está entendendo? Ela não ficou chorando e ela estava com um problema na casa dela porque a filha dela não estava endemoniada, mas estava terrivelmente endemoniada. Pensa em um ambiente onde, nesse ambiente, tem uma pessoa terrivelmente endemoniada. É um ambiente de desordem, é um ambiente de bagunça, é um ambiente onde tem prato, panela jogado para tudo quanto é lado, roupas para tudo quanto é lado, gritarias dentro da casa. Pensa em um ambiente pesado. Ela poderia ter ficado em casa chorando, lamuriando, mas não, ela saiu. Você está esperando o quê para ir atrás do milagre? Você está esperando o quê para tomar uma atitude, um posicionamento? Você está esperando o quê para sair dessa condição e ir em busca do milagre? Essa mulher, ela saiu daquela condição e ela foi atrás de Jesus de Nazaré. E quando nós buscamos ao Senhor, Ele se deixa ser achado. Serei achado de vós, diz o Senhor. Quem está entendendo? Não tem como, irmãs, você encontrar o Senhor se não for pela oração, pelo jejum. E tem pessoas que não querem fazer. Tem pessoas que não fazem. E tem pessoas que ainda vêm. Não, irmã, Raquel, eu tô fazendo, não tá fazendo é nada. Eu tô fazendo, eu tô rindo aqui, irmãs, porque a pessoa pensa que nos engana. A pessoa está se enganando. Aí como com uma pessoa dessa vai mudar de vida? Se tudo começa no espiritual. Não, estou fazendo, eu fiz e nada mudou. Impossível, 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 impossível. 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 Jesus vai falar que a casta de demônio que sai com jejum e oração. Então a pessoa não faz, porque a pessoa quer uma fórmula mágica. Aperta aqui esse botão que tudo vai resolver, né? Faz isso aqui, a pessoa quer, e nesse imediatismo, irmãs, as pessoas querem uma fórmula mágica.
E no que diz respeito a reino de Deus, espiritualidade, espíritos ruins, não existe fórmula mágica. O que existe é o poder do Espírito Santo sobre a minha vida e a sua vida. E dá trabalho, irmãs, dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Não é fácil. Se o próprio Jesus, ele jejuou, e tem muitos que não querem, aí como que vai ter vitória? Como que vai ter o agir de Deus? Como que os anjos virão servir essa pessoa? Porque Jesus jejuou e depois lá no final os anjos o serviram. Não, mas a pessoa não quer, a pessoa quer uma varinha de condom, sei lá mais o que, uma palavra mágica que resolva os problemas. Não, no reino de Deus, sinto em te informar, não é assim. E é impossível, impossível Mas Raquel, como é que você sabe disso? Porque eu já fui assim. Eu já fui assim. E Deus nos dá o discernimento, a clareza para perceber quanto que o outro está mentindo ou está falando a verdade. Eu já cometi esse erro, viu, irmãs? Então eu sei do que eu estou falando. Eu fui, graças a Deus, eu tive pessoas que me ajudaram. E eu não tenho problema nenhum em vir aqui falar dessa fraqueza, né? No passado, muitos anos. Eu fui discipulada por uma pessoa que hoje ela já não está mais aqui no Brasil, ela está em outro país. E eu ali frente a frente com essa pessoa, a pessoa passou, né? Uma atividade e eu não fiz aquela atividade. E eu menti para essa pessoa, irmãs. E a pessoa olhou, me chamou a atenção. Então, isso nos dá experiência. Isso serve de experiência porque eu sei. Isso aí são as próprias armadilhas que o inimigo lança na mente da pessoa. A pessoa tenta se enganar e ainda tenta te enganar. Coisa boa e linda, irmãs, é quando nós temos clareza. Não, não vou fazer porque eu não quero fazer. Então, ponto. Ninguém é obrigado a nada, irmãs. Mas eu já cometi esse erro. E não tenho problema nenhum que eu não venha aqui arrotar santidade. Não, porque eu não, irmãs, sou uma pessoa comum. Isso lá atrás, no passado. E serviu até de experiência para eu vir aqui contar para vocês e como serviu de experiência. Porque hoje a gente já detecta assim, ó. E aí, fulano, fulana? Não, tô. Então a gente sabe, já são armadilhas da mente, é o próprio inimigo. Que engana a pessoa. E a pessoa ainda tenta, né? Para não ter vitória, para não vencer naquela área. E diga-se de passagem, o inimigo ele odeia pessoas que jejuam, tem raiva. Mas essa mulher, ela não ficou acomodada, ela foi atrás do milagre. Ela foi atrás da resposta. Ela foi atrás daquele que podia resolver a situação dela. E tem coisas, irmãs, que só Deus para fazer na nossa vida. E ali Jesus, né, ela começou a clamar, rogar, pedir, suplicar. E Jesus naquele momento não dá nem ouvidos, porque como eu disse, essa mulher ela pertencia a um povo amaldiçoado. E ali os discípulos que estavam próximos até vão desdenhar daquela mulher. Vão desdenhar, vão desdenhar. Despede-a. E uma palavra de desprezo, uma atitude de desprezo,
não vem muitas das vezes, né, daqueles que estão longe não, mas dos que estão próximos. Mas o negócio teu é com Deus, não é com discípulos. Viu? O negócio teu é com Deus, é com Jesus, porque é Ele que vai resolver. Os que estão à volta, abstrai, que a tua situação para resolver é com Deus, com Jesus de Nazaré. Eles tiveram essa atitude, despede. Assim mesmo. Despede. Olha, irmãs. Jesus também vai dar-lhe uma palavra dura, ó. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus também já dá-lhe um corte. Vocês fiquem quietinhos aí, porque o meu negócio é com as ovelhas perdidas. Deus não despreza. Deus não te despreza, mulher. Você tem valor. Você está perdido, perdida, você tem valor para Deus. Tem gente que, irmãs, às vezes é tanta situação que a pessoa fica desnorteada, sem rumo. Mas Jesus, ele tá disposto a te ouvir, te dar um direcionamento na tua vida. E a Bíblia agora vai dizer que Jesus ele vai falar, eu não posso pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Porque ele sabia da linhagem daquela mulher, cananeia. Ele sabia. Metaforicamente, ele vai falar, eu não posso pegar o pão aqui, porque Jesus ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Ele falou, não posso pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ele foi duro com aquela mulher foi humilde. Mas, muitas das vezes, amada igreja, para alcançarmos o nosso milagre, o inimigo, ele lança até situações para que você tenha uma atitude soberba, arrogante. Eu não mereço isso não. Olha, irmãs, a pessoa perde o milagre. Eu não mereço isso não. Tem situações na vida que às vezes é até um teste de Deus, viu? Para com o teu caráter. Oxe! Para alcançar certos milagres. Às vezes é um teste para saber se você tem um coração humilde. E como é difícil um coração humilde. Porque normalmente, né? Eu não mereço isso não, eu vim aqui, já estou numa situação difícil, esse homem ainda me distrata, eu vou embora, que eu não mereço ficar ouvindo isso não. Olha, ela teria perdido. E quantas de nós... Muitas das vezes perdemos bênçãos por não ter ali, às vezes, uma humildade, uma sabedoria. Inimigo, tu quer me pegar pelo ego. Irmãs, o ego. O que é o ego, irmã Raquel? É o falso eu. Ele se vangloria. Isso é vaidade. Ela foi humilde, ela estava precisando, ela foi humilde. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ali ela pegou e mandou para Jesus. Oh, glória! O que ela quis dizer para Jesus? Que ela estava disposta. Não, Senhor. Eu não vou embora daqui enquanto o Senhor não me abençoares.
É nesse nível, mas eu não preciso nem do pão inteiro, não quero só a migalha. Não, o senhor não está entendendo. O nível que eu estou enfrentando não vai ser palavra dura, humilhação, eu estou disposta a pagar o preço. E ali, irmãs, porque ela persistiu, porque, irmãs, em outros momentos, quem sabe até você já perdeu grandes bênçãos. Aleluia, Deus está falando aqui. Alguém fala assim, ai, Marcão, eu não aguento. Eu tenho que falar mesmo. Aí perde. Ah, mas eu tenho que... Perde. Que o Senhor nos ajude a entender os tempos e as estações. Senhor, o que está por detrás disso aí? O que está por detrás disso aí? Isso é uma humilhação mesmo? Isso aí. Existem bênçãos disfarçadas naquela situação ali, mas às vezes de uma humilhação. Precisamos pedir clareza e discernimento para entender. Grandes bênçãos estão disfarçadas de uma adversidade. Quem falou isso, e eu gravei, e é uma verdade, foi o pastor Tiago Brunet. Às vezes é naquela adversidade, naquela humilhação, irmãos. Às vezes você está ali numa situação de humilhação, você mantém a boca calada, você fica ali, e ali sai uma bênção, irmãos, como foi o caso dessa mulher. Quem é temperamental, quem não tem um temperamento governado pelo Espírito Santo perde. Quem não entende, não tem a sensibilidade. E uma das coisas que o jejum ele nos traz é sensibilidade. Existem bênçãos disfarçadas por detrás daquilo dali. E você nem sabe. Nem sabe. Você nem sabe. Normalmente é assim. Grava isso. Se você não gravou nada nesse vídeo, grava isso aqui que eu tô te falando. Antes de Deus me confiar esse carro, confiar. Uma pessoa virou para mim antes, A pessoa virou para mim e falou assim, Raquel, vou fazer isso. Aí eu, na hora, vamos. E eu não sabia, mas que por detrás desse trabalho viria esse carro. Eu não perguntei nada, não disse nada, não botei obstáculo em nada. Era um esforço, era um trabalho. Mas eu não perguntei nada, não questionei nada. Ali veio a proposta, irmã Raquel, vamos fazer isso em tal lugar, assim, vamos embora? Vamos fazer assim, da obra de Deus em tal lugar. Vamos embora, vamos? É quando? Desse jeito, irmãs. Foi trabalhoso, viu? Não foi fácil, não. E eu não sabia que por detrás daquela situação, mais uma vez eu falo aqui, irmãs, as coisas que eu falo aqui são de experiências vividas. Vivenciadas. Quem está entendendo? A primeira alusão que Eliseu faz, que a Bíblia fala de Eliseu,
era que ele deitava água nas mãos de Elias naquele deserto. Depois Eliseu foi o sucessor de Elias, que ele serviu. Então foi feito um trabalho árduo. Hoje se foi árduo. E eu não sabia o que me reservava. Por detrás daquele convite, por detrás daquela proposta. Então, irmãs, essa mulher, ela perseverou. Essa mulher, ela se posicionou. Jesus ali dando palavras duras. Eu creio que se fosse pessoas, até que estão aqui ouvindo esse vídeo, né? Eu não vou me submeter a isso, não. Tem gente assim. Isso é uma atitude que às vezes tem lugares, como eu falei de Jesus, que não cabe. Ali você tem que bater a poeira dos pés e sair. Nós precisamos entender os tempos e as estações. Mas tem situações, não. É o que? É pra... Então vamos embora. Não, Senhor. E ela teve uma atitude humilde. Outras pessoas, não vou me submeter a isso não mereço isso não. Deus não me chamou, ainda bota Deus não me chamou para ficar passando por isso não. E às vezes é ali por detrás, ali que tem uma bênção, algo ali que Deus está reservando, você nem sabe. Você nem sabe. Como eu não sabia, irmãs. Fala aqui diante do altar de Deus, porque aqui é o altar de Deus aqui, irmãs. Diante do altar de Deus. Eu não sabia o que me reservava por detrás daquele convite. Oi, irmã Raquel, vamos lá em tal lugar assim, assim, fazer uma obra assim, assim, assim. Vambora, na mesma hora. Quando? Aí a pessoa até deu um passo para, não, primeiro eu vou arrumar, vou falar, vou, né? Pra tu ir, tu topa? Claro, vambora. Irmãs, eu não sabia o que me reservava que era esse carro que Deus queria me agraciar. E esse carro não é meu, esse carro é de Deus. Porque tudo é dele. Eu cuido, administro. Como esse canal é dele. Como o serviço lá da mentoria. E é anotado, viu, irmãs? É anotado. Tudo é ali, né? Eu procuro. Teve uma irmã aqui no passado. Teve uma irmã, não sei se foi a irmã Lu, falou, irmã Raquel, tá bagunça o canal. Bota aí os números, numera os vídeos. E ali eu procurei organizar, irmãs, porque as coisas de Deus, né? E eu aceito sugestões, viu, de vocês. Aceito sugestões. As pessoas falam assim, porque o meu ministério, irmãs, o ministério é de Deus. O ministério, quem nos confia é Deus e é dele. Então aquela mulher, Jesus já falar, mulher, grande é a tua fé. Para você estar aqui até uma hora dessa, grande é a tua fé. Faça-se contigo conforme tu queres. Mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo. Você que ficou aqui até esse momento aí, coloca aqui no vídeo, eu recebo, irmã Raquel. E aquilo que você deseja no teu coração, aquilo que você busca no teu coração, Deus irá realizar. Receba, Deus irá realizar. Receba. Porque a Bíblia diz, faça-se contigo conforme tu queres. E desde aquele momento, aquela filha daquela mulher ficou sã e ela foi embora. Então creia, porque você ficou aqui até essa hora, Deus está entrando com providência naquilo que você quer e naquilo que você precisa. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Receba.